Alguns vão achar que eu sou o vilão dessa história. Você nasce com um destino? Ou ele apenas vem bater na sua porta? Ele é um jovem cantor de Memphis, Tennessee. Vamos recebê-lo com calorosas boas-vindas do Hayride, o senhor Elvis Presley. Corta esse cabelo, menina! Naquele momento, vi aquele rapaz magrinho se transformar num super-herói. Ele era meu destino. Quero ser seu empresário, Sr. Presley. Está pronto para voar? Tô pronto. Pronto pra voar. Amanhã, o país inteiro vai falar de Elvis Presley. Sr. Presley, não se mexa tanto enquanto grava. Se eu não me mexer, não dá pra cantar. Outro dia quiseram me prender, porque eu requebro. Podem me prender só por atravessar a rua, mas você é um branquinho famoso. Seu jeito de cantar é um dom de Deus. Não tem nada de errado nisso. Martin Luther King has been shot to death in Memphis. Trágico, mas não tem nada a ver com a gente. Tem tudo a ver com a gente. Um pastor disse pra mim, quando for perigoso falar, cante. Já vou fazer 40 anos. E ninguém vai lembrar de mim. Preciso voltar a ser quem eu sou. E quem é você, Elvis? Tenho que aproveitar tudo isso ao máximo. Pode acabar bem depressa. Somos iguais, eu e você. Duas crianças estranhas e solitárias, buscando a eternidade. O maior show da Terra. Elvis deixou o prédio. Fala pessoal, bem-vindo ao nosso canal, mais uma vez trazendo a verdade por detrás dos filmes, séries e livros. E antes de começar, quero agradecer a todos que se inscreveram e dizer que hoje é aniversário do canal. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade. Estou gravando esse vídeo no dia 23 de julho, terça-feira, e há um ano eu criei esse canal aqui, que na época não era sobre filme, mas era sobre tecnologia, olha só, né? Mas, de qualquer maneira, obrigado a todos que chegaram aqui. Foi com um filme que o canal teve mais inscritos. E também quero agradecer de coração a todos que estavam comigo há um ano atrás. E avisar que sábado às 19 horas farei nossa primeira live para a gente trocar uma ideia, se conhecer melhor. Talvez seja precoce, né? Seja muito cedo para fazer isso. Vamos descobrir no sábado às 19 horas. Já separa as perguntas que vocês querem fazer. Aí a gente vai, troca uma ideia bacana. É uma live de teste para ver como que vai sair tudo. Daí eu conto meus projetos para o canal, tudo que passa na minha cabeça, troco uma ideia com vocês. Conto um pouco sobre minha vida pessoal e como que é criar um canal no YouTube, né? De repente você também está pensando em criar um. A gente troca uma ideia sobre isso, beleza? Traz seus conhecidos e familiares para participar também. E aí, ficando uma live maneira, ficando uma coisa gostosa, passarei a fazer toda semana. Essa de sábado agora vai durar entre 2 a 3 horas no máximo.
mas aí as outras, se vocês gostarem da live de sábado, a gente pode durar mais tempo, tá? Vamos combinar tudo isso no sábado. Conto com a presença de vocês. Ah, outra coisa que eu preciso pedir para vocês, é chato, mas eu preciso pedir. Deixa o like se você é novo, se inscreva, né? Deixa o like independente de você ser novo ou não. O canal empacou em 287 inscritos, vídeos não estão indo tão bem de visualização. Eu não sou de ficar pedindo nada para vocês, acho isso chato pra caramba, mas o canal precisa de vocês, eu preciso de vocês. Então, se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva, pede para todo mundo que você conhece se inscrever também. Cada vídeo, pessoal, toma do meu dia, em média, de 5 a 6 horas para editar e postar. Para que, né, na segunda-feira, por exemplo, eu faço roteiro, pesquiso, leio. Na terça eu preparo thumb, tags, para na quarta eu, né, postar. Na segunda eu também gravo o vídeo. Eu faço isso com o maior prazer, mas eu quero que vocês entendam que eu faço o vídeo para trazer entretenimento para vocês, conhecimento para vocês desses bastidores. E isso toma de 5 a 6 horas do meu dia. E quando não vai bem, é como se eu tivesse jogado 5 a 6 horas fora, né? E o tempo é uma coisa que não volta. Então, assim, eu estaria aproveitando mal esse tempo gravando e não tendo resultado, tá? Deixa o like, isso faz o YouTube entender que vocês gostaram e eu também vou entender que vocês gostaram. Mas no caso do YouTube, com a inscrição, com o like, ele vendo que o canal é relevante, ele entrega para mais pessoas e mais pessoas se inscrevem, né? E aí, para eu monetizar, eu preciso chegar a 1000 inscritos. E eu estou bem longe disso já faz um ano, tá? Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo do Elvis Presley. Como é o caso de qualquer filme biográfico, o longa deixa dúvidas sobre o que é real e o que é ficção. Dirigido por Baz Luhrmann, Bazinho, e protagonizado por Austin Butler, Austizinho, e também o Tom Hanks, Tomzinho, o filme Elvis tenta abordar a vida do cantor, mas se perde em licenças poéticas desnecessárias. Só abrindo um parênteses aqui, eu achei bem legal o filme ter utilizado, né, ter retratado a mansão, né, lá de Graceland, a mansão que o Elvis comprou. No filme, essa mansão ela é verdadeira, é a mansão de fato. Ela está aberta a público para ser visitado desde 1982 e serviu como set de filmagens para o filme. Excelente sacada do diretor, pontos para ele. Outro ponto que eu acho válido parabenizar o diretor e o roteirista é que a morte de Presley é retratada no filme, o que é raro hoje em dia em filmes ditos biográficos. No entanto, eles tentam romantizar a morte de Elvis, repetindo que ele morreu de amor pela música, representando a paixão dele transmitida nos palcos, e ele inclusive negou o uso de colostomia, pois atrapalharia sua performance, mas isso eu explico mais para frente. Romantização à parte, a verdade é que ele foi encontrado inconsciente em Graceland no dia 16 de agosto de 1977, aos 42 anos. Ele foi declarado morto por overdose de drogas, que nesse caso são drogas no sentido de medicamentos. Outro ponto aqui é a cristianização, se é que existe esse nome, essa palavra, do Elvis, né? Querem transformar de qualquer jeito ele num santo que cantava músicas gospel, quase um crente, e que ele teria morrido. Para quem acredita que ele morreu, né? Tem gente que acha que ele está vivo até hoje. Por sinal, se ele tivesse vivo até hoje, ele estaria com 89 anos. Ou seja, de certa forma, ainda é possível acreditar que ele esteja vivo.
daqui a pouco ele vai estar com 200 anos. Aí eu quero ver o que vão fazer para sustentar essa teoria. Mas, voltando ao Elvis, Elvinho para os íntimos, muita gente acha que a morte dele foi acidental, pois ele tomava remédio para emagrecer e para dores, tá? Não estou dizendo que não foi acidental, mas o fato é que Elvis se drogava com esses medicamentos. Seu comportamento, segundo sua ex-esposa, era de um viciado em drogas ilícitas, apesar de seu vício ser em remédios. Ou seja, não era um uso apenas medicinal, tanto que isso foi um dos motivos da Priscilla Presley o largar, segundo ela própria. E não foi o único motivo, mas foi um dos motivos mais importantes. Um médico brasileiro de nome Raul Amin, que fazia residência nos Estados Unidos no Hospital Baptist Memorial Hospital em Memphis, o qual Elvis veio a falecer. Na verdade, ele já chegou lá morto, para quem acredita que ele morreu, né, assim como eu. Esse homem diz que Elvis não morreu de overdose coisíssima nenhuma, mas, ao mesmo tempo, em entrevistas, ele não chega a conclusão nenhuma da causa da morte, o que é um tanto estranho, se tratando que ele estava lá. O Raul diz que Elvis morreu de problema respiratório, provavelmente induzido por medicamentos. Ele fala que suspeita disso. Como eu disse, ele nunca afirma nada categoricamente, mas se ele estava lá, e ele é tão relevante assim nessa história, se sua análise está correta, era para ele estar em todos os jornais e livros biográficos sobre o Elvis. E outro ponto que eu acho estranho, não sou médico, né, e tudo mais, mas se eu participei de uma autópsia, era para eu saber do que foi a causa da morte, concorda? Então, assim, não estou dizendo que o Raul é mentiroso, longe de mim, mas ele diz na entrevista que era fã do Elvis. E aí, dependendo do nível de fanatismo, se eu sou fã, eu não vou querer que o mundo que cristianizava, endeusava o Elvis, soubesse que meu ídolo morreu de overdose de drogas, no caso de medicamentos, ou se suicidou, como a Priscilla, né, a ex-esposa do Elvis, disse para um documentário que está aparecendo aí na tela para vocês. Assim sendo, o médico, por ser fã, se é que ele realmente participou da autópsia, como ele diz, preferiu, ao meu ver, acobertar o caso. Já a biógrafa de Elvis, que estranhamente não chamou Raul para participar da biografia do astro, e aí assim, novamente, se o cara estava lá na autópsia, era para ele estar presente em todas as biografias, na minha opinião. Mas, enfim, ironicamente, ela meio que concorda em parte com o que o Raul disse. Sally Hodel, Celinha, diz que Elvis Presley estava fortemente medicado para controlar uma série de problemas congênitos na altura em que morreu. E foi por causa dessa doença que ele perdeu a vida. A teoria surge numa biografia sobre o cantor escrita por ela chamada Destined to Die Young. A autora afirma que a estrela do rock and roll estava destinada a morrer porque tinha herdado do lado materno várias doenças genéticas como uma origem. Os avós de Elvis eram primos diretos. O quê? Na entrevista de Sally Hodel ao Observer, a escritora revelou que 3 tios de Elvis Presley morreram ainda jovens e que a mãe do cantor, Gledinha, perdeu a vida aos 46 anos. Ela, a biógrafa, ainda diz que eles tiveram um período semelhante de saúde degenerativa de 4 anos. E é interessante isso porque ela, né, a mãe do Elvis, não tomou a mesma medicação. Um ponto que favorece a versão de Raul é que um dos problemas de saúde que a investigadora detetou nos registros médicos de Elvis Presley foi uma deficiência de alfa-1 antitripsina, um inibidor de enzimas que digerem proteínas no sangue e que é produzido principalmente pelo fígado. A falta deste inibidor
pode resultar em problemas nos pulmões, ou seja, daí de repente vem a análise, né, do Raul a respeito dele citar o possível problema respiratório de Elvis. Além do pulmão, também poderia afetar o fígado, que o Raul também cita em sua análise, e assim também o cólon, né? Também pode causar deficiências no sistema imunitário e problemas de insônias. Quero destacar aqui novamente que não estou dizendo que o Raul é mentiroso, tá? Em nenhum momento eu estou afirmando isso, só estou levantando aqui questionamentos, e eu acho estranho sim que alguém tão importante não conste na biografia de Elvis, a não ser uma, que é essa que está aparecendo aí, e que alguém que esteve na autópsia não tenha chegado a conclusão nenhuma, já que a autópsia é feita para isso, né? Para saber do que a pessoa morreu. Não, ele tem toda a razão. Já o médico que cuidou do rei do rock durante 12 anos, George Nicopolos, Jorginho para os íntimos, revelou que a morte de Elvis foi provocada por uma grave constipação e não pelo uso de drogas, conforme divulgado em seu atestado de óbito. As informações são do jornal inglês Daily Mail, ou seja, mais uma pessoa dizendo que não foi overdose. Segundo o médico, a necrópsia de Presley mostrou que havia um grande acúmulo fecal em seu intestino, em uma quantidade considerada o dobro da normal. Isso, por sinal, o Raulzinho não relata em momento algum. Então, assim, em quem acreditar, né? Nicopolos disse que tentou convencer o cantor a fazer uma colostomia, né, que é uma implantação cirúrgica de uma bolsa no abdômen para a eliminação das fezes, mas Elvis teria recusado por temer acidentes gástricos no palco, e ele teria que trocar de roupas durante o show, e isso também poderia fazer ele passar vergonha por conta do procedimento. Mas, se tivesse feito a colostomia, provavelmente ainda estaria aqui, afirmou o médico dele, o George. Presley morreu em agosto de 77 devido a uma arritmia cardíaca cujas causas estão associadas à obesidade e ao consumo abusivo de drogas, né, no caso aqui, medicamentosas. Nicopolos, que chegou a tentar ressuscitar Elvis, foi inocentado da morte do astro, porém, em 95, o médico teve sua licença suspensa por excessiva prescrição de medicamentos a seus pacientes. Isso é uma vergonha. Vale lembrar que a autópsia de Elvis nunca foi revelada a público, né? A família não permitiu que o público soubesse a causa da morte do astro. Outro fato que passa batido, sei lá porquê, é que para os padrões sociais, Elvis seria um pedófilo, tá? Uma vez que ele tinha 24 anos e a Priscila apenas 14. Talvez naquela época pudesse, né? Eram outros tempos. Ou será que não? Etc, etc, etc. Mas não deixa de ser bizarro pensar que um homem feito se envolva com uma adolescente de 14 anos, que naquela época não eram tão moderninhas e adiantadas, imagino eu, como as de hoje, né? 14 anos, eu imagino que naquela época as meninas ainda brincavam de bonecas e não de sentar nelas. Palhaço era para dar risada e não para descabelar o coitado. Vocês entenderam. O personagem ganancioso e ambicioso de Coronel Tom Parker, interpretado pelo majestoso Tom Hanks, que eu adoro, nos leva a questionar se ele realmente tinha aquela personalidade fria, calculista e engenhosa que o filme representa. Lembrem-se, pessoal, Hollywood sente a necessidade de ter um mocinho e um vilão em seus filmes. Mesmo hoje em dia, em pleno século XXI, onde sabemos que o ser humano é muito mais complexo do que meramente bom ou mal, mas o Hollywood necessita de ter um mocinho e um vilão. Embora suas ações possam ser questionadas, há um consenso de que sim, o coronel
era muito entendido do negócio, né, do show business, e ele foi sim crucial na carreira e na fama de Elvis Presley. Alana Nash, Alaninha, jornalista norte-americana especializada na vida de Elvis e autora de diversos livros sobre a história do rei, disse para a revista Variety que, ao torná-lo o antagonista, né, o coronel, ele foi despojado de suas muitas conquistas e contribuições para com seu cliente, nesse caso o Elvis. Outros pontos que podemos destacar que não trazem muita precisão são os seguintes. No filme, o encontro entre Elvis e Tom Parker é apresentado de uma maneira dramatizada, sugerindo uma conexão imediata e profunda. Na realidade, a parceria deles desenvolveu-se ao longo do tempo e envolveu negociações muito mais complexas do que duas almas gêmeas se encontrando. A origem do nome Elvis the Pelvis, o filme sugere que foi dado por Parker, né, o coronel, para promover Elvis. Mas, na verdade, este apelido foi dado pela imprensa, refletindo a reação conservadora aos movimentos de dança sugestivos de Elvis. Ou seja, mentiram para vocês. O filme também exagera na intensidade e na frequência dos protestos e da censura enfrentados por Elvis, embora ele de fato tenha enfrentado críticas e alguma censura, sobretudo no início da carreira, obviamente. O nível de conflito mostrado no filme é aumentado muito para efeito dramático. Não foi tanto assim como o filme quer que você acredite. O filme também retrata o relacionamento de Elvis com a Priscila de forma mais romântica e simplificada do que realmente foi, até porque não deve ser nada fácil lidar com os vícios, né, de seu parceiro, e para ela ter cansado dele, nos leva a crer que a relação não foi tão romântica assim. Na realidade, a relação deles tinha muitas complexidades e desafios que são apenas abordados superficialmente no filme. E, por fim, o filme sugere que Elvis teve um momento de epifania e renovação, de propósito e de carreira pouco antes de sua morte, o que não é suportado por nenhum relato histórico. Seus últimos anos, na verdade, foram marcados por problemas de saúde e abuso de medicamentos, e ele estava mais isolado e em declínio do que o filme sugere. Me arrisco a dizer aqui, né, no meu famoso pitaco, que a sua morte acabou, de certa forma, alavancando ele para o patamar que a gente conhece hoje de rei supremo, né? E ele, na verdade, aos poucos estava perdendo, né, nos últimos anos de vida, a relevância, né? A morte no meio artístico tem esse poder de alavancar o artista para um patamar divino, né? Em alguns casos, como o do Elvis, imortalizar ele, né? O mesmo aconteceu com Michael Jackson, por exemplo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa análise sobre o filme Elvis. Eu gostei do filme, é um filmaço, tá? Tem as mentirinhas, lógica, né? Aquela velha frase do canal, bordão do canal, né? Como biografia é um lixo, mas nesse caso não é um lixo não. Mas não é bom porque é enganoso, né? Para quem assiste, para quem não conhece. Acho que endeusou muito Elvis, o que era de se esperar se tratando de quem se trata, né? Mas assim, como biografia é mais ou menos, mas como filme é maravilhoso, tá? Vale a pena assistir. No início até achei que o ator não tinha nada a ver com Elvis, mas calei minha boca, né? Com o passar do tempo, você percebe que o cara ficou idêntico e os trejeitos também são idênticos, porque assim, o Elvis não fazia aquelas caras e bocas e danças, e se bobear nem usava aquele topete no dia a dia dele. Aquilo era um personagem, né? Um alter ego. Então é normal que no início do filme você estranhe e não ache o ator parecido. Mas o ator ele é absurdamente talentoso e ficou sim muito fiel
Mas e vocês? Assistiram o filme? Gostaram do filme? Responde aí nos comentários. E se você também se interessa por história e cinema, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com todo mundo que você conhece. Não se esqueça, o canal precisa da ajuda de vocês. Vamos juntos fazer o canal crescer. Tenho muitos planos para ele. Estou sempre pensando em coisa nova para trazer. Vai ter a live agora no sábado. Então, assim, eu quero entreter vocês, trazer essas curiosidades, trazer vocês mais para perto de mim. Então, dá essa moral, apresenta o canal para todo mundo que você puder, tá? E nos siga lá no Instagram, @mentirampravocês. Quer mais análise de filmes, séries ou livros? Deixa a sua sugestão nos comentários ou sugira lá no Instagram pelo direct. E participe das nossas enquetes no YouTube. Quero ver todo mundo participando. Por sinal, no momento que estou gravando esse vídeo, Piratas do Vale do Silício e Minha Fama de Mal estão empatados. Se continuar assim, até meia-noite de hoje, eu irei ter que desempatar. E aí, nesse caso, seria Piratas do Vale do Silício, apesar de um inscrito ter pedido o Minha Fama de Mal, mas eu vou priorizar o Piratas do Vale do Silício porque eu acabei de gravar um vídeo sobre um artista. Gravar sobre outro em seguida fica mais do mesmo. Então, assim, é isso. Aguardo vocês na live de sábado. Não perca. Bora se conhecer melhor. Já anota aí o que você quer me perguntar. Vamos trocar uma ideia bacana. E vai ser bacana, vai ser legal, tá? Estarei sempre por aqui desvendando as verdades por trás das telas. Até o próximo vídeo. Fui!